Vamos pegar nossas Bíblias, então, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Está escrito assim, verso 1. Se vocês puderem colocando os textos aí, será uma bênção. Romanos capítulo 7, verso 1, está escrito assim. Não sabeis vós, irmãos, entre parênteses, pois que falo aos que sabem a lei, fecha parênteses, e que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. A lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Verso 2. Porque a mulher está sujeita ao marido, enquanto ele viver. Está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Então, presta atenção. Enquanto o marido viver, está a mulher ligada ao marido pela lei. Mas, morto o marido, a mulher está livre da lei do marido. Amém? De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, na verdade, é só 1, 2 e 3, né? Que nos interessa aqui para o nosso. Essa parte, o verso 3 é o mais forte. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será chamada adúltera se for de outro marido. Bom, segundo o que está escrito nesses textos aqui, o casamento é um só, não havendo possibilidade de novas núpcias, de novo matrimônio, se é que vocês estão me entendendo. O matrimônio é um só, não havendo possibilidade de um novo matrimônio. Não sabeis vós, irmãos, que falam aos que sabem a lei, e que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que, se vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido está livre da lei do marido, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então, esse é o texto. Aqui, esse texto de Romanos 7 não nos mostra nenhuma possibilidade de novas núpcias. Vamos para 1 Coríntios. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 7. Apóstolo Axel Pacheco, desde Estados Unidos, Flórida. Deus lhe bendiga. Bendiciones, amigo. Puertorriqueño. Axel Pacheco. Mi espanhol não está muito bueno, Axel. Está enferrujado. Enferrujado não, né? Já nem ferrugem sai mais. 1 Coríntios capítulo 7, verso 1. 1 Coríntios capítulo 7, verso 1. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Eu creio que muita gente não acredita nisso, não. Apóstolo Axel, porto-riquenho, está meu amigo aí, apóstolo Marcelo Ortega, que vive na Bolívia, argentino, que vive em Bolívia. Marcelo Ortega,
gusto tê-los acá con nosotros a esta hora de la mañana para estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Muchas bendiciones a los dos, a Axel Pacheco y a Marcelo Ortega, mis amigos de habla hispana. Mucho gusto tê-los con nosotros. Dios les bendiga. É isso aí, pastor Alexandre Jane. Então vamos lá. Verso 1. 1 Coríntios capítulo 7, verso 1. Quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, o que é a fornicação? Por causa do sexo antes do casamento, cada um tem a sua própria mulher. Cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência. Da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para que vos dediqueis, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor. Quem vai falar com os casados é Deus, ó. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Porém, se apartar, observe que ele está dizendo que se por algum motivo realmente necessário for a mulher ficar longe do seu marido, ó, fique sem se casar, não se case novamente, ou reconcilie-se com o seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Aqui a coisa também está estreita, né? Porque o apóstolo Paulo diz assim: a mulher não deixa o marido, mas se porventura deixá-lo, não se case de novo. Reconcilie-se com o seu marido ou permaneça sozinha. Então, esses dois textos, 1 Coríntios capítulo 7, Romanos capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, está falando, corroborando com o que foi dito lá em Mateus 19:9, quando Jesus disse: olha, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez macho e fêmea, e ordenou ao homem dizendo, que esse deveria deixar a casa de seu pai, deixar o seu pai e sua mãe para se unir a uma mulher, e que ambos seriam uma só carne. Então esse é o princípio da união. Eu preciso dizer a vocês que o casamento, na visão de Deus, ele acontece na primeira relação sexual. Mas, como assim, pastor? Muitas pessoas têm a primeira relação sexual na imaturidade.
na adolescência, na irresponsabilidade, vivendo ali um momento. Eles acabam tendo a primeira relação sexual. Por isso Deus determinou o que era a fornicação. Qual é a diferença de uma relação sexual, que é chamada fornicação, para uma relação sexual que é chamada casamento? Quando um filho deixa seu pai para se juntar com a sua mulher e eles vão ter a sua primeira relação sexual, determina-se espiritualmente, biblicamente, que isso é um casamento, porque tanto o rapaz como a moça estão fazendo isso debaixo da bênção dos pais, que são as autoridades instituídas por Deus sobre a vida deles. E com a bênção dos pais sobre eles, eles vão ter a primeira relação. Então, essa primeira relação sexual que o rapaz tem com a sua esposa, com a sua noiva, debaixo da bênção de seus pais, isso é um matrimônio. É um vínculo, é uma aliança de sangue, em que rompe ímã e que envolve sangue, tá bom? Esses dois fizeram votos de fidelidades um ao outro, pelo menos assim é na tradição. E esses votos, que tem Deus como testemunha, isso é o casamento. Então, o pastor, o sacerdote, o padre, eles não literalmente, ao pé da letra, fazem o casamento. Eles abençoam o casamento. Porque o casamento é feito pelos cônjuges, quando eles fazem votos, amém? E tem a bênção de seus pais. Isso é um casamento na visão de Deus. Quando a relação sexual acontece fora desse padrão estabelecido por Deus biblicamente, então isso é chamado fornicação, ou seja, a relação sexual fora do ambiente do casamento, fora do âmbito do casamento, fora dessa atmosfera matrimonial. Então é chamado fornicação. Porque lá em Mateus 19:9, a palavra usada é fornicação. Qualquer que deixar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, se casar com outra, comete adultério. Porque há uma lei, né, na Torá, ou seja, no Pentateuco, são os primeiros 5 livros da Bíblia, mais precisamente em Deuteronômio, que determina que se um homem casar com uma mulher e ela fizer ele acreditar que ela é virgem, mas na noite de núpcia, né, na hora que ele coabitar com ela carnalmente, na hora da cópula, no coito, se ele descobre por algum motivo que ele foi enganado e que ela não é mais virgem, ele pode devolvê-la para o pai naquela mesma noite, sem abusar dela sexualmente. Ele pode devolvê-la para o pai naquela mesma noite. Ele está livre para se casar de novo. E ela também, claro, depois de sofrer as punições merecidas, vai ser julgada, analisado o caso. Tem toda ali o rabinato que vai analisar tudo aquilo, os juízes do povo, seus pais, as autoridades, né? Então era assim, tá bom? Mas a ideia de Deus é que o casamento acontecesse assim, na primeira relação sexual. Nós não temos grupos no WhatsApp para passar, nós não temos grupos no WhatsApp para passar de coisas bíblicas, né? Nosso lugar de falar de Bíblia é aqui no Liderança 360, tá bom? Vamos lá, vamos para perguntas. Bruno Souza está perguntando aqui. Quando o casal tem relação antes do casamento, fornicação, o que esse casal deve fazer? E se ocorrer dos tais não se casarem, alguma maldição, algum tipo? Presta atenção. Bruno, o que esse casal deveria fazer naquele tempo? Se eu me casasse naquele tempo bíblico, né, no tempo que a lei foi dada, e eu descobrisse que aquela menina era mais virgem, tá bom? Ela poderia sofrer açoites, ela poderia sofrer cárcere privado, ela poderia sofrer uma condenação de apedrejamento. Ela podia ser apedrejada, tá bom? Nos dias de hoje, o que pode ocorrer? Pode ocorrer uma gravidez indesejada, pode acontecer dos pais ficarem muito tristes,
pode acontecer uma série de coisas, tá? O que eles deveriam fazer? Eles deveriam casar porque tiveram uma relação sexual? Não. Não acredito que eles vão casar, você vai obrigar alguém a casar porque teve uma relação sexual. Vão casar porque se amam. Vão casar porque estão preparados para isso, vão casar porque querem, tá bom? E traz alguma maldição sobre isso? Bom, a fornicação é um pecado. Então ela traz todas as consequências que o pecado traz sobre nós. É isso. Amém? Fabiano Amaral, diretamente de Valência, Espanha. Forte abraço, paz e alegria. Amém. Obrigado, Fabiano. Temos mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta sobre o tema? Eu queria explorar esse tema mais profundamente, mais cedo, com mais tempo, para a gente discutir esse tema amplamente. Amém? Mas eu vou abrir agora para as perguntas. Se você tiver alguma pergunta a fazer, como eu já tinha dado praticamente a aula, só tinha faltado eu ler Romanos 7 e 1 Coríntios 7, então agora ficou bem mais fácil. Mestre, a Bíblia é clara em falar sobre o pastor, o diácono, marido de uma só mulher. O que vem a ser esse termo? Em qual hipótese podem casar novamente? Em hipótese alguma. O ministro tem que ser marido de uma só mulher, amém? E de uma só mulher do início da sua vida até a sua morte. Do início da sua vida conjugal até a sua morte. Então, marido de uma só mulher. Não tem possibilidade de um novo casamento. Pastor, eu me casei. Presta atenção. Eu me casei, mas fui traído e me separei. Eu posso casar de novo? Há algum problema? Bom, biblicamente, irmão, deixa eu ver o nome do irmão aqui. Jefferson. Então, biblicamente falando, a traição não é um motivo para o fim do vínculo matrimonial, tá? Mas se acontecer uma separação de corpos, ou seja, um repúdio por parte de um ou de outro, o vínculo matrimonial permanece e não deveria haver um novo casamento. É o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 7. E também o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 7, tá? Deveria-se haver perdão no caso da traição. E deveria-se... você deveria perdoar. Tudo bem, eu resolvi perdoar, mas não quero permanecer com ela. É seu direito. Não há pecado em separar os corpos. Não é agradável a Deus, mas não há também um texto determinando que a separação de corpos é pecado. Mas o vínculo matrimonial permanece. Então, quem já foi casado e se divorciou, não poderia de fato exercer tal ofício? Olhe bem, vai depender da igreja que ele congrega, tá? Biblicamente, o ministro deve ser marido de uma só mulher. Amém? Agora, presta atenção. Eu creio que possa haver exceções. Eu creio que possa haver exceções. Por quê? Eu mesmo tenho amigos pastores que estão no segundo casamento e são homens de Deus, são bênção, sabe? E vivem uma vida com Deus piedosa, geram frutos no ministério. Agora, eles são a exceção, eles não são a regra. Então, esses homens que eu conheço, por exemplo, muitos deles disseram, olha, meu casamento foi um fracasso, o primeiro, tal, sofri muito, separei, e Deus me deu essa segunda chance. Bom, se ele está dizendo que Deus deu essa segunda chance para ele, quem sou eu para dizer que ele não vai ter essa segunda chance? Eu não sou ninguém, porque se Deus está falando, diante de Deus, né, eu não sou ninguém. Agora, quando eu vou pregar, quando eu vou ensinar, eu preciso ensinar a regra. Eu não posso ensinar as exceções. Por exemplo, ninguém podia comer o pão da proposição. Davi foi lá e comeu, deu aos seus soldados, ninguém morreu, qualquer outro morreria. Mas por que eu não posso pregar que todo mundo pode comer o pão da proposição? Porque talvez nem todo mundo é um Davi. Vá lá, come e morra.
Entendeu? Então, eu creio que pode haver exceções, mas eu não posso ensinar as exceções. Eu preciso ensinar a regra. Paz, mestre, tudo bem? À luz da Bíblia, quais são os casos em que Jesus diz concede o divórcio ou permite o divórcio? Nós já falamos, Davi, desde o início da aula, nós estamos falando só isso, né? Não há hipótese a não ser por causa da fornicação. Isso é o que nós discutimos desde a primeira aula, lá em Mateus 19:9. Amém? Na traição, o cônjuge, aceitando também, comete adultério? Na traição, o cônjuge, aceitando também. Ô, Ana Paula Monteiro, eu não entendi bem a sua pergunta. Tente colocá-la de uma maneira mais clara para eu entender. Referente às pessoas que não tinham conhecimento da lei e tiveram o segundo casamento, qual o conselho para os pastores diante de pessoas nessa situação? O meu conselho, Felipe Cavalcante, é que os pastores tratem essas pessoas como pessoas normais e que não tenha com elas nenhuma discriminação. O que eu entendo biblicamente é que essas pessoas só não poderão ser levantadas por nós, os pastores da igreja, tá bom? Os pastores da igreja. Ponto. Eles vão poder ser os pastores principais da igreja. E por que eles não vão poder ser os pastores? Porque eles não vão servir mais de modelo para o rebanho nesse quesito do casamento. É por isso que a Bíblia ensina assim, entendeu? Por exemplo, nós temos lá na igreja Videira, tá? Uma igreja que cresce muito no Brasil, que é o pastor Luiz, lá de Goiânia. É uma igreja que cresce também no exterior, uma igreja que tem hoje centenas de pastores e eles não levantam ninguém a pastor no segundo casamento, porque eles entendem que o pastor tem que ser modelo. E nem por isso a igreja deixou de ter pastor, nem por isso as igrejas deixaram de estar cheias, nem por isso o povo deixou de ser crente. Entendeu? Então, há maneiras de se fazer. Basta que os líderes religiosos decidam obedecer aquilo que está na Bíblia, conforme eles estão lendo. Entendeu? Mas os pastores devem tratar. Normalmente as pessoas podem fazer tudo na igreja. Só entendemos que elas não podem ser os pastores principais de uma igreja. Tá bom? Perfeito, mestre. Ótima explicação. Não devemos viver baseado nas exceções, né? Muito obrigado. De nada, Rodrigo Pena. Isadora Moraes, meu pai. Que explanação maravilhosa, esclarecedora, pastor Eduardo. Assunto difícil hoje. Isadora Moraes, um assunto difícil hoje de lidar dentro das igrejas. É um assunto difícil de lidar hoje dentro das igrejas, realmente, Isadora. Não é nada fácil lidar com essa questão do casamento, do divórcio e do novo matrimônio dentro das igrejas, porque nós temos muitas pessoas que estão no segundo casamento, terceiro casamento. Então não é fácil lidar com isso nem nas igrejas, nem fora das igrejas, nem no Brasil, nem no mundo, né? Porque hoje o mundo está assim. Se por acaso se casaram sem conhecimento ou ainda ímpio, depois se separa, vai para a igreja e casa novamente, agora na luz da Bíblia, neste caso é aceitável o novo casamento? Não. Nesse caso, não é aceitável o novo casamento. Casamento não é uma instituição religiosa. Não é uma instituição da igreja e do homem. Eu vou repetir de novo, eu já disse, mas vou repetir. Não é pastor que casa ninguém. Não é padre que casa ninguém, tá bom? Quem casa são as pessoas que fazem os votos. Você foi lá, você fez o voto e você jurou estar com essa pessoa para sempre. Em qualquer situação, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza. Você jurou. Você prometeu estar com essa pessoa, entende? Você prometeu estar com essa pessoa, agora você não quer mais estar. Então, você está quebrando seu voto. Isso não tem nada a ver com igreja, nem com pastor, porque não é a igreja nem o pastor que faz o casamento. É você que fez o voto, tendo Deus como testemunha. Não deveria, não. Entendeu? Mas eu não tinha conhecimento, eu era ímpio, tal. Presta atenção. O casamento não é uma instituição religiosa.
Ele é casamento para ímpio, ele é casamento para crente, ele é casamento para católico, é casamento para macumbeiro, ele é casamento para espírita, é casamento para umbandista, é casamento para todo mundo. Tá? Casamento é casamento para muçulmano, é casamento. É uma instituição entre Deus e o homem. Deus instituiu o casamento para o homem. Tá? Fez votos para a mulher, jurou ser o marido dela, ela jurou ser sua esposa, separaram, tiveram fidelidade um com o outro, isso foi quebrado, é a quebra de um casamento. E lá em Levíticos, no capítulo 5, verso 17, diz assim, ó, se alguma pessoa fizer contra algum de todos os mandamentos que o Senhor Deus ordenou que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ela culpada e levará sobre si a sua iniquidade. Ou seja, a minha ignorância não é motivo para que as consequências não venham sobre mim. Mestre, as viúvas estão livres para casar? Sim, as viúvas estão livres para casar, ainda que o apóstolo Paulo aconselhe que elas devem ficar só. Elas estão livres para casar de novo. Da mesma forma, mestre, o pastor da igreja local também deverá ser solteiro, né? Não deverá ser solteiro. Não, isso aí não tem nenhuma... Não tem... A Bíblia não determina que ele não possa ser solteiro. Não podemos entender isso não, Rodrigo. Ao o casal que são amaziados, moram juntos, desde antes de se converterem, podem ser batizados e tomar a Santa Ceia? Presta atenção. Se eles se converteram, eles não podem ser batizados. Eles devem ser batizados. E sendo batizados, eles não podem tomar Santa Ceia, Bruno Souza. Eles devem tomar Santa Ceia. O que eles não devem é ter amaziado. Por que nós vamos inverter a ordem das coisas? Se converteu, deve ser batizado. Se for batizado, deve cear. O que não deve é estar amaziado. Ora, se converteu, batizou, está ceando, por que ainda está amaziado? Algumas pessoas querem ficar amaziadas por causa do mamão, né? Poder do dinheiro. Que tem gente que tem pensão, do pai, se casar perde, né? Essas coisas. Ou do antigo marido que morreu, essas coisas assim. Sou divorciada, meu noivo é pastor e também divorciado. Ambos sofreram muito com traição e querem se unir em matrimônio. Podemos? Joyce, na nossa fé tudo pode. Não quer dizer que convenha. Tudo é permitido. Né? Não quer dizer que convenha. Tudo se pode, não quer dizer que seja lícito. Então, eu não faria um casamento de pessoas que já casaram. Porque se você casou, está casado. Eu não vou fazer um casamento de alguém que já casou. Tem uma membro da igreja que o marido é violento, bate nela, usa droga, ameaçou de morte. Ela quer se separar. O que o senhor diz? Que tem que se separar. Se o marido é violento, se bate, ameaça a vida dela, a integridade física, né, e ameaça de morte, tem que separar. Não há pecado em separar, gente. O que não se pode é contrair novas núpcias. Você fica sozinho, não tem problema. Mestre, tem um amigo que a mulher o deixou e ele não quer mais. E aí? E aí que ele escolheu o caminho dele. Tá errando. Mestre, um pastor amigo meu falou que a única coisa que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se o casamento tem um chamado, então se o camarada tem um chamado, Fábio Júnior, vai entrar no céu? Olha bem, um segundo matrimônio não tira o céu de ninguém. Ninguém vai para o inferno porque casou de novo. Isso não existe, tá bom? Ninguém vai para o inferno porque casou. Porque eu não fui salvo porque casei uma vez e nem vou deixar de ser salvo porque casei duas. Eu fui salvo porque Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e eu acreditei nisso, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Verbo encarnado, que Ele nasceu, cresceu, morreu pelos meus pecados e ressuscitou para que eu pudesse ter vida. Então, a minha salvação está ligada ao que eu creio, não ao que eu faço, entendeu? Mas eu posso sofrer danos no reino
Porque o reino sim é conquistado por esforço. Entendeu? Se uma mulher sofre agressões físicas e verbais, e inúmeras vezes perdoou o marido. Bom, já falei aqui, vocês vão cair no mesmo. Separar ela pode, porque ela não pode contrair novas núpcias, João. Referente às pessoas que têm o segundo casamento, sem aprovação de Deus. Segundo a Bíblia, é salvo, mas terá responsabilidade de alguma participação no reino? Então, nós não podemos julgar quem vai reinar ou quem não vai, porque depende de obras e é uma balança, né? O que eu diria para quem está no segundo casamento é que agora que já está tudo tranquilo, casou, está casado de novo, já está. Então vamos gerar muitas boas obras para que na hora de pôr na balança ali, eu saia realmente compensado. Pastor, um casal que estava em crise e o pastor deles aconselhou o divórcio. Bom, depende de que crise, vai depender que tipo de casal e vai depender porque o pastor aconselhou o divórcio. Assim, muito superficialmente, não dá para te responder, né? Há casos em que se aconselha divórcio quando há ameaça à integridade física de um dos dois, né? Quando há claras ameaças de morte, né? Quando se respira ameaça de morte, ou espancamento, ou qualquer dano à integridade física, né? É acusado, é aconselhável que se separe até tentar resolver. E talvez que se reconcilie. E há casos que não vão se reconciliar nunca, né? Mas vamos para frente. Deixa eu só... Me dá só um segundo aí, pessoal. Perdi Levítico 5, verso 17. Davi Afonso, é Levítico 5, 17. Se alguma pessoa fizer quanto alguma de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será culpado e levará sobre si a sua iniquidade. Pastor, então casado uma vez, terá que manter este laço, mesmo sem haver mais sentimento? É o que a Bíblia ensina, que casado uma vez, casado para sempre. Entendeu? Você não casou porque havia sentimento, você casou porque você decidiu ir lá e jurar diante da pessoa dizendo, eu vou ficar com você até eu morrer. Você não prometeu? Você não jurou? Entendeu? Não, lá você não diz condicionado aos sentimentos. Ah, se eu sentir que eu não te amo mais, eu te largo. Então não é assim que funciona. Mas eles devem tomar a Santa Ceia mesmo não terem casado. Todo aquele que é batizado deve tomar a Santa Ceia. O que não deve é estar vivendo junto sem casar, gente. Não vamos inverter as coisas, não. Mestre, tem um cunhado que foi expulso da igreja de Deus é Amor porque divorciou devido à traição da esposa e se casou de novo. Aí a igreja o expulsou. É difícil. Mestre, nos últimos anos tem aumentado o divórcio nas igrejas por falta do conhecimento do princípio. É porque ninguém tem coragem de ensinar mais, né? Então o pessoal começa... Olha bem, a Bíblia diz assim, ó. Em um tempo em que não havia rei em Israel, as pessoas faziam o que bem entendiam. Quando não há um legislador, aí o rei é a figura do legislador, quando não há alguém para legislar, para ensinar sobre o que é certo e o que é errado, as pessoas fazem o que querem. Amém? Eles devem tomar Santa Ceia mesmo amaziados, porque tem pastores que só permitem liberar a Santa Ceia para esses após casamentos. Presta atenção, as pessoas que converteram não tem que estar amaziadas, tem que casar. Se converteu, tem que casar. Se foi batizado, tem que tomar ceia. O que não pode é ficar amaziado. Não inverta, Bruno. Vamos de novo falar a mesma coisa, estamos invertendo.